Olá, pessoal do Café com Leitura e você? Como vão vocês? Vamos hoje dar sequência ao livro Extraordinário Agir de Deus, capítulo 4. O mover de Deus por meio de sonhos. Uma das maneiras de Deus agir é por meio de sonhos dados às pessoas em caráter pessoal ou a terceiros. Temos que ter muito cuidado com sonhos, porque alguns são muito claros, mas outros são confusos e enigmáticos, precisando de interpretação. Podemos pedir a Deus um esclarecimento sobre eles ou pedir a ajuda de um pastor ou outra pessoa com discernimento espiritual. Sonhos são, às vezes, confusos mesmo e, na maioria das vezes, não tem nada a ver com a realidade. Mas esses sonhos oriundos de Deus são significativos e nos incomodam por dias, vindo à nossa mente constantemente. Temos inúmeras histórias bíblicas relacionadas a sonhos. Temos referências importantes na Bíblia de personagens que tiveram o dom de interpretar sonhos e que mudaram seus destinos ou de uma nação, como o exemplo de José e Daniel. E entre outros casos, temos o de José, pai de Jesus, em que um anjo lhe apareceu em sonho, dizendo-lhe para não deixar Maria, porque o filho dela tinha sido concebido pelo Espírito Santo. Aqui já registrei sobre o sonho da Vanessa, em que um médico avisava por gestos que ela tinha que correr enquanto havia tempo para socorrer a filha. Quando ela pediu a Deus que lhe esclarecesse melhor esse sonho, teve um outro em que o mesmo médico lhe aparecia no funeral de sua menina, lhe dizendo por gestos que não dera tempo de curá-la. Isso aconteceu quando ninguém sabia da grave enfermidade que já estava instalada no corpo da pequena Mariana. E por insistência da mãe, fizeram os exames clínicos e constataram uma leucemia já avançada e que se tardasse o tratamento em uma semana, seria tarde demais. Isso não é incrível? Eu testemunho dessa história porque a acompanhei, tendo visto que ela é prima do meu genro e foi uma das daminhas de casamento de minha filha. Louvado seja Deus! Quando sonhamos algo revelador, nos avisando de perigos ou mortes, temos que repreendê-los em nome de Jesus. Isso mesmo. Dessa forma, repreendo em nome de Jesus esse mal, rejeito em nome de Jesus essa situação. O sangue de Jesus tem poder em minha vida. Um dia meu pai sonhou em que via o nosso carro caído no viaduto dos Padres, na BR-277, na Serra do Litoral Paranaense, tombado num precipício de rodas para cima. Ele acordou e imediatamente orou ao Senhor, pedindo livramento e repreendendo esse sonho. Ele nem sabia que naquela manhã meu esposo estava indo para aquele local para uma pescaria, onde se encontraria com seus irmãos. Lembro-me que nesse dia, minha filha Aline, de 5 anos, ela sempre teve intuições de perigos, com um aperto no coração. Dizia ao pai que não fosse e ficou olhando até o carro desaparecer em nossa rua, contando-me que sentia que o pai não devia ir. Em seguida, recebi uma ligação de meu pai contando o sonho. E depois associei a intuição da filha e clamei ao Senhor por um livramento. Chamamos de livramento esses socorros de Deus que nos mostram com antecedência os perigos. Depois de umas 4 horas, meu marido chega em casa com o carro guinchado e com a roda caída. Explicou-me que um pouco antes do viaduto do precipício, no paredão de pedras que tem lá, o carro se desgovernou e ele foi jogado na direção do paredão de rochas, para bater ali. Se não, atravessaria a BR e cairia no viaduto abaixo. A roda tinha caído bem na descida da serra. Deus deu livramento por meio de um sonho. Tive vários sonhos, aliás, é um dom de família que temos. Meus pais, minhas irmãs, filhos e sobrinhos. Um dos mais incríveis foi em que via um anjo caminhando em torno de nossas crianças, filhos e sobrinhos, que comiam numa mesa grande e farta. Parecia festa de aniversário infantil. Esse anjo pegou as mãos da Talita
e com as palmas das mãos voltadas para cima, passou-lhe um gel, dizendo: essa menina, a partir de hoje, tem as mãos ungidas pelo Senhor para curar. Quando ela orar por cura, deve fazer com imposição de mãos, porque já estão ungidas pelo Senhor. Acordei maravilhada, porque quando ela nasceu, foi através de um milagre, e alguém tinha profetizado sobre a sua vida, que ela viria com uma linda missão nessa terra. Quando questionei a pessoa, disse que era só o que o Senhor lhe falara, e com o tempo saberíamos. Criei nesse sonho pela fé, e lhe falei sobre o dom que ela tinha recebido de orar pelos doentes. Ela tinha 9 anos, e sabe o que me respondeu com a maior naturalidade? Eu já oro pelos doentes todos os dias. Peço para Deus curar todos os que estão com dores e os que estão nos hospitais. Respondi-lhe que por isso estava recebendo esse dom, porque Deus via o seu coraçãozinho misericordioso. Nessa época, ela já fazia devocionais à tarde, trancava-se no quarto e dizia para ninguém incomodar, porque era o seu momento com Deus. Um dia perguntei o que ela fazia nesses devocionais, que demoravam até 1h30. Para minha surpresa, ela disse-me que orava, lia a Bíblia e o livro Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. Isso com 9 anos de idade. Quem já leu esse livro sabe das experiências sobrenaturais do Espírito Santo que esse autor descreve, e os leitores ficam querendo ter essa unção. Sabendo disso, a esposa do pastor mandava dominicalmente uma lista de nomes de doentes para ela orar, e ela orava. Muitos eram curados. Um dia depois do culto, senti que ela deveria ter a certeza desse dom. Então, peguei suas mãos voltadas para cima e orei para que o Senhor lhe confirmasse, lhe revelasse sobre o dom de cura. Enquanto eu orava, ela estremeceu e disse: Mãe, ele confirmou. Senti passar um gel gelado sobre as palmas das minhas mãos. Infelizmente, ela se intimidou com a responsabilidade desse dom e deixou de praticá-lo. Sentiu-se constrangida muitas vezes em orar com imposição de mãos. Em casa, sim, ela orava. Orava também para os nossos animais quando estavam doentes, com imposição de mãos, e eles eram curados. E não se escandalize em orar pelos animais de estimação, porque eles são importantes para nós, porque os amamos. E Deus ouve essas orações. Tenho muitas experiências com isso. Peço a Deus que reacenda essa chama na vida dela e lhe devolva essa dracma perdida. Não podemos enterrar os nossos talentos, porque Deus vai nos cobrar. Também foi por meio de um sonho que já relatei que Deus me mostrou a operação feita de modo sobrenatural do meu filho Mateus, na véspera do seu exame de coração, em que via um médico orando por ele enquanto entrava no centro cirúrgico. Não tenho dúvidas, creio pela fé. Naquele dia ele foi operado por Deus. O Senhor operou um milagre nele. Sonhos repetitivos que de tempos em tempos se repetem são significativos e não devem ser avaliados pedindo a Deus a sua revelação. Eles sempre querem nos dizer algo. Já tive sonhos que se repetiam por muitos anos e que eram correlatados com a situação que cuidava de uma criança pequena, um bebê, que às vezes era uma menina e em outras um menino. Essa criança era minha, mas eu não cuidava dela como deveria. Ela estava largada, carente de cuidados, estava suja. Então me arrependia pelo meu desleixo e procurava mudar a situação. Mas não tinha roupinhas, mamadeiras e nem produto de higiene, nem fraldas. Por muito tempo pensava o que isso significava, pois sempre fui muito zelosa nos cuidados com os meus filhos. Um dia me determinei e comecei a pedir a Deus a revelação desses sonhos. Acordei sentindo fortemente que eram em relação à minha filha do meio, que quando nasceu o meu terceiro filho, ela era muito pequena, tinha um pouco mais que 2 anos,
e minha atenção e cuidados se voltaram ao meu filho, que era muito doente, que precisava de cuidados médicos. Deus estava me mostrando que, de alguma forma, eu falhei com ela, com atenção e cuidados, coisa que eu não percebia, que não tinha consciência. Ela já era uma moça quando isso aconteceu, e contei-lhe sobre isso e lhe pedi perdão. Ela me disse que não sentia nada de rejeição, mas se o Senhor tinha me revelado isso, ela me perdoava. O fato é que esses sonhos pararam de acontecer. Deus nos revela o que está em oculto. Em Jeremias 3,33 diz: clama a mim e responder-te-ei o que em oculto não sabes. Uma jovem me falou que tem sonhos repetitivos e que querem matá-la. Batem nela com pauladas para morrer e que as pessoas riem dela durante esse ato cruel, como se alegrassem pela sua morte. Outras vezes, sonha que é abandonada. Acorda mal, com medo, assustada. Pediu a Deus que não lhe dê mais esses pesadelos que tanto lhe fazem mal. Falei a ela que peça a Deus a elucidação desses sonhos. Não basta pedir para eles cessarem, porque eles devem significar algo. O fato é que ela foi rejeitada na maternidade, entregue para ser adotada e cuja mãe biológica nem sequer quis ver o rosto dela. Já tinha um casal pronto a adotá-la como filha no mesmo dia, que já estavam com o processo de adoção aprovados. Foi criada por sua mãe com muito carinho e amor, mas por vez ou outra, o pai, no momento de nervosismo, jogava palavras de insulto sobre ela, afirmando que não era filha como os irmãos. Eles, sim, eram biológicos, eram de sangue. Ela não. Quando tinha 11 anos de idade, o pai, muito alterado, a expulsou de casa e disse que ela seria como a sua mãe, uma qualquer. Isso criou muita raiva de seu pai. Entre outras coisas, dele maltratar a sua mãe também. Ele já lhe pediu perdão recentemente, mas ela tem muita dificuldade. Está lutando por isso, perdoando aos poucos. Como disse, não dói mais no peito. Provavelmente esses sonhos têm relação ao fato do seu abandono e rejeição pela mãe biológica. Sabe-se lá se ela não tentou abortá-la. E depois ainda a rejeição vivida na sua adolescência pelo pai adotivo. Disse-lhe que é falta de paternidade e maternidade, que é para ela perdoar o seu pai, que já se arrependeu, e liberar perdão à mãe biológica que ela não conheceu. Que Deus é pai, e pai amoroso e misericordioso, que a ama muito. Que pai e mãe são humanos e erram muito na criação dos filhos. Que nos momentos de estresse falam coisas que não deveriam ser ditas, mas as palavras ferem. Eu mesma já errei muito como mãe. Por isso devemos pedir perdão aos nossos filhos por nossos erros, nossas falhas, nossas omissões. Só o perdão liberta. Antes de ela me relatar esses sonhos, tive uma forte lembrança dela ao acordar, ainda antes de me levantar da cama. Ao lembrar dela acordada, tive uma visão de uma palavra escrita, fortaleza, e uma corrente grossa ao redor da palavra. Então, ainda cedo, enviei-lhe um áudio contando esse episódio. Disse-lhe para refletir o que significava essa palavra fortaleza que a acorrentava. Imediatamente ela me respondeu que nem precisava refletir para descobrir o que era. Era o fato da falta de perdão e o sentimento de abandono e rejeição. Foi aí que me contou de seus pecados. Ela é mãe de 2 meninas e é uma mãe zelosa, amorosa, que faz o melhor possível para elas. Talvez para compensar o que lhe aconteceu. Além de ser uma esposa virtuosa, auxiliadora de seu esposo, espero tê-la ajudado no processo de libertação e que Deus esteja lhe curando todas as feridas da alma.